Desvendando mistérios, uma exegese avançada. Analisando bem a exegese criada pela teologia, cheguei à conclusão de que são 20 temas, os mais polêmicos e quase impossíveis de serem entendidos por uma exegese comum. Os temas são os seguintes: unidade e trindade divina. Tema número 1. Deus não é trino, mas uno e indivisível, pois é absoluto. Só o relativo se divide. O que é trino é o homem, pois é constituído de vários corpos. Ao que tudo indica, são 7 ao todo, mas fiquemos com apenas os 3 principais: corpo físico, corpo do espírito e o espírito propriamente dito. Tema de número 2, o fenômeno do nascimento virginal. Um dos maiores segredos até hoje é o caso do nascimento de Jesus. Mas autoridades como o professor J. Herculano Pires e o professor Huberto Roden explicam como sendo uma inseminação artificial cósmica, pois que um espírito da envergadura de Jesus não poderia tomar matéria densa pertencente ao nosso mundo, necessitando uma intervenção de uma equipe técnica de cientistas do mundo maior, para que fosse dado um jeitinho dele se encaixar na carne. Tema de número 3, a lei de reencarnação. Hoje, nenhum grande cientista pode duvidar da realidade dos novos renascimentos físicos, pois só no nosso Brasil temos 8 casos praticamente provados. Vê obra Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, engenheiro eletricista, autor de mais de 40 obras de cunho científico e investigador do fenômeno da palingenesia. Casos como Ronaldo e Jacira, Manuel Jerônimo, ambos no interior de São Paulo, o Ricardo e o Marquinho, em 1975, na capital paulista, e centenas de casos colhidos em todo o mundo, de pessoas que voltaram a renascer, não nos permitem citar aqui, mas existem dezenas de obras sobre essa matéria. Tema de número 4, ressurreição. Existem 2 tipos de ressurreições: a ressurreição material, quando alguém está semi-morto e é reanimado, voltando à vida, quando é insuflada uma energia vital por um médio de cura, como Jesus, Paulo Apóstolo e tantos outros no correr da história. Provavelmente foi isso que ocorreu nos casos do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e também com Lázaro, capítulo 11 de João. O segundo sentido de ressurreição é espiritual, é a última morte expiatória. Melhor dizendo, é quando o ser humano já não mais estiver obrigado a expiar ou resgatar dívidas. Portanto, Jesus não ressuscitou ali no Calvário, porque ele já era um espírito ressuscitado ou batizado. Repetindo, ressuscitar é deixar de passar pela morte física e voltar à pátria espiritual de modo definitivo.
Tema de número 5, Espírito Santo. Não há um espírito com esse nome. Existem milhões de espíritos santos, sábios, evoluídos, ou crísticos, que formam a equipe ou falange do mundo maior. São os santos espíritos que já se acham preparados para a missão de instruir e edificar, contribuindo com o Mestre Jesus na educação de todos nós, ainda somos atrasados e endividados. O original encontrado pelo exegeta Jerônimo foi os bons espíritos, mas a incompetência iniciática, juntamente com a intenção política de criar o dogma da Trindade, fizeram com que os tradutores franceses, depois da tradução de Jerônimo no V século, colocassem no singular o Espírito Santo, como se existisse apenas um único Espírito responsável por tudo. Tema de número 6, a criação do mundo. A criação divina é obra inacabada. Deus cria tudo. Deus não criou, mas cria sempre, cada dia da criação. Esses dias podem ser considerados 1 milhão de anos. No primeiro dia, ou tempo, ou época, Deus formou o globo. No segundo tempo, formou ou criou os vegetais. No terceiro, os animais inferiores. No quarto período, os animais superiores. E no quinto dia, mais 1 milhão de anos, criou o homem. Tudo isso sem contar com os séculos necessários para que a terra esfriasse. Tema de número 7, o caso Adão e Eva. Muitos leigos acreditam tratar-se de uma lenda. A maioria dos religiosos supõe que seja um fato. No entanto, não é uma nem outra coisa. Adão significa homem, ou ser humano, e não o nome de determinada pessoa. Isso significa que Deus cria os elementos químicos e, com o tempo, a combinação desses elementos forma as coisas, os objetos, assim como forma os corpos humanos. Portanto, Adão significa corpo formado da terra, pois o espírito é criado por Deus de modo diferente, de modo ainda desconhecido por nós. Tema número 8, carismas ou mediunidade. Trata-se de uma energia natural existente em cada ser. É matéria de ordem científica. Hoje a física quântica descobre que tudo é energia. Einstein apenas aperfeiçoou Lavoisier. Todo ser todo ser emite energia. O próprio pensamento é energia. A aura é energia. E à medida que nós nos realizamos, nos aperfeiçoamos como seres espirituais, vamos emitindo mais energia. Aquilo que os antigos chamavam de carisma, dons do Espírito Santo, nada mais é senão mediunidade. E essa energia existe desde cerca de 300 mil anos. Há muitos cursos para desenvolver e educar a mediunidade. Tema de número 9, inspiração. Até hoje, entre os leigos, quando alguém produz um belo poema ou uma poesia, os críticos materialistas chamam de inspiração. Acha tratar-se de uma musa inspiradora, que trouxe a apuração do sentimento ou coisa parecida. No entanto, são nossos amigos do além, que vêm colaborar com o progresso humano, dando-nos uma força para que saia um trabalho bom, edificante, etc.
Tema de número 10. Os superdotados. Nada mais são que pessoas que já desenvolveram suas faculdades artísticas ou literárias em encarnações passadas e agora voltam mais inteligentes, mais sensíveis para continuarem suas missões na Terra. Casos como Rui Barbosa, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Pitágoras, Platão, Albert Einstein, da parte da inteligência, e casos como Sofia Petkov, Matthew Marcos, Christian Banerjee, Alson Stowell, o padre italiano João Mesofante, Bob Gordon, Mozart, Leibniz, o pintor Rafael, o poeta Tasso, Goethe, Bacon, Allan Kardec, Beethoven, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Valdomiro Lorenz, Swedenborg, Aleister Crowley e muitos outros gênios das artes. Não são superdotados, mas espíritos experimentados, vividos. Só a reencarnação explica por que esses filósofos já se tornaram artistas ainda na menor infância. Tema de número 11. Psicografia. O fenômeno da psicografia é um dos mais polêmicos dentro dos meios acadêmicos materialistas. Desde os tempos bíblicos, os médiuns Isaías, Ezequiel, Daniel e outros conhecidos por nós como profetas, todos eles recebiam mensagens do além, por meio de suas faculdades mediúnicas, neste caso, a psicografia. Cientistas atuais, como Clóvis Nunes, por exemplo, estudam esse fenômeno e não tem como negar o fato. O nosso fenomenal Chico Xavier é a mais contundente e inegável prova da realidade disso. Recebeu mais de 400 livros dos seus amigos espirituais durante os 60 anos de missão mediúnica. O nosso Divaldo Pereira Franco vai no mesmo caminho. Ivone Pereira e outros médiuns psicógrafos nos trazem as notícias do mundo espiritual. Ora, não há nenhum mistério para aquele que conhece os ensinos esotéricos da religião. Só os profanos ignoram e por isso escarnecem por simples ignorância da matéria. Tema de número 12. As vindas do Mestre Jesus. Há uma tremenda confusão a respeito da volta do Cristo. Uns imaginam que ele não volta, outros pensam que já voltou. Uns imaginam que ele virá de modo material, de corpo e alma, como esteve entre nós há 2000 anos. Vamos desfazer essa confusão. Jesus veio em pessoa para nos trazer a segunda parte do cristianismo. Aí prometeu voltar em espírito para ditar a mensagem do Apocalipse ao seu discípulo amado João, o evangelista. No finalzinho do primeiro século ele voltou em espírito para cumprir sua promessa. Essa foi sua primeira volta. No meio do século XIX, representado por vários espíritos, ele voltou nos trazendo seus ensinamentos de volta, pois sabemos que quase tudo aquilo que foi ensinado no primeiro século, lá na Palestina, foi jogado fora, foi adulterado, foi mal traduzido, portanto precisava voltar. Essa segunda volta foi a chegada do Espiritismo. E agora falta a terceira volta. A próxima vinda será um aviso, uma ajuda, uma motivação para que nós tomemos uma posição, uma conscientização. O médium e grande intelectual Jean-Val Elan afirma ter recebido essa revelação que Jesus deve vir nos visitar no máximo até 2050. No entanto, a única coisa importante é que cada pessoa cuide em aprender a viver como cristão, que cada um de nós se prepare para essa vinda, cuidando de sua reforma íntima. Tema de número 13.
Interpretação da Bíblia. A Bíblia sempre foi um mistério. Nenhum teólogo católico ou protestante jamais pôde compreender muita coisa da Bíblia, porque são livros antigos, cuja linguagem e estilo são repletos de figuras, como metáforas, hipérboles, metonímia, além de hebraísmos e aramaísmos. Depois de todas essas dificuldades, as inúmeras falhas e milhares de erros cometidos pelos copistas e tradutores. Hoje o especialista Dr. Severino Celestino da Silva está fazendo uma tradução direta dos originais e está encontrando as maiores dificuldades. Então, como facilitar a compreensão dos vários mistérios da Bíblia? Na nossa obra Reaprendendo a Religião, volume 1, nós damos uma dica para aqueles que buscam compreender a leitura e a mensagem da Bíblia. Podemos afirmar com autoridade que todos os teólogos e intelectuais religiosos encontram uma porta aberta para desvendar esse mistério ao lerem as obras da codificação espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer conhecedor, estudioso, pesquisador de religiões e da Bíblia, encontra a lógica, a razão para entender o conteúdo bíblico ao ler as obras espíritas. Tema de número 14, os milagres. Como entender o que é um milagre? Como compreender fatos como curas de doentes, cura de um cego de nascença, fatos de levitação, cura de um câncer, ou fatos como alguém caminhar sobre a superfície da água, ou alguém que tenha o poder de comandar as forças da natureza, intervindo na fúria dos ventos, ou se fazendo obedecer pela chuva, etc. O Espiritismo nos explica como os fatos são produzidos. No caso de curas, trata-se da energia curadora fornecida pela mediunidade. No caso de cirurgia espiritual, são médicos que durante suas vidas, existências na Terra, cuidaram do aprendizado das coisas do alto. Médicos como Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e outros muitos. No caso do domínio das forças da natureza, é que Jesus, sendo espírito de alta hierarquia, segundo estudiosos, ele pertence à quinta hierarquia de Vênus. Ele sabe como lidar com o fenômeno, coisa que nós ainda ignoramos. Moisés era um médium de grande poder mediúnico e veio investido de uma missão de revelador, por isso usava de seus poderes para levar em frente a sua missão de médium e de político legislador. Coisas como multiplicação de pães ou transformação de água em vinho, tanto podem ser fatos como podem ser figuras. Tema de número 15, obsessão espiritual. Antigamente, quando tínhamos que tratar de um doente mental ou de alguém portador de um mal estranho com característica de transtorno psicológico, o caminho era usar o tal exorcismo para espantar o demônio que possivelmente estaria se apossando do enfermo. Era comum levar a vítima a um curandeiro para que esse fizesse alguns rituais, ou para um padre exorcizar concordando São Francisco, água benta, orações, etc. Toda essa pobreza de recursos deve-se à falta de conhecimentos das causas, pois julgava-se que o demônio ou espírito obsessor precisava ser expulso, curando assim o doente. Hoje, depois do Espiritismo, é dispensado qualquer recurso por meio de rituais, bênçãos, missas, etc., pois já conhecemos as causas e sabemos as soluções. Estamos rodeados a cada instante de espíritos ainda maus, ainda ligados à terra, ainda devedores e sofredores, que vêm nos procurar para assim se sentirem aliviados.
Tema de número 16. Fim do mundo. O que será o fim do mundo? Sabemos que nada se acaba e tudo se transforma. Depois, sabemos que existem dois sentidos da palavra mundo: o mundo físico e o mundo social. Ora, Deus não destrói nada do que cria. Deus é criador, não destruidor. E a Terra é nosso mundo escola. É criada para ser uma escola na qual estamos aprendendo tudo o que é necessário para podermos sair daqui. O que terá fim é o mundo social, o mal, o egoísmo humano, a ignorância. O planeta será reformado, rejuvenescido, purificado e passará do atual estado de expiações e provas para o estado de regeneração. Não haverá um fim no sentido de destruição de modo humano, vingativo, à maneira dos homens, mas uma mudança radical, uma transformação para melhor por meio da lei de evolução. Lá para o final desse milênio, todos nós deveremos estar aqui de volta numa próxima encarnação e desfrutaremos desse mundo que hoje se acha repleto de crimes e injustiças. Mas Deus está fazendo sua purificação, transferindo os espíritos que insistem no mal para outros mundos, e assim só os bons voltarão para cá. É assim que se acabará o mal, transformando o planeta. Tema de número 18. Pluralidade dos mundos habitados. A ideia que o homem simples faz é que existe apenas um mundo, o nosso planeta Terra. Antes de Jesus, alguns filósofos gregos já imaginavam a existência de outros mundos. Veio Jesus e lá em João 14:2 nos ensina que há muitas moradas na casa do Pai. Hoje a astronomia mostra milhares de planetas e de galáxias e sabemos que existem cerca de 600 mil mundos habitados só em nossa Via Láctea. Achar que Deus criou só um pequeno planeta chamado Terra é fazer de Deus um ser parecido com o homem. Hoje não há mais dúvida, existem mesmo milhões de mundos, cada um com sua idade, com seu progresso, uns mais civilizados, outros ainda piores que o nosso. TCI, Transcomunicação Instrumental. Faz parte das pesquisas astronômicas, assim como faz parte também dos conhecimentos superiores em busca das coisas de Deus. A pesquisadora Sônia Rinaldi, o cientista George Mick e outros vêm descobrindo aparelhos e recursos para captarem vozes do além. Já foi criado o Spiricom, aparelho que permanece ligado no ar, gravando vozes de espíritos. Artistas sensitivos como Tarsila do Amaral, Luiz Gasparetto, Jorge Risini e muitos outros, há tempos vêm recebendo músicas de artistas conhecidos nossos, artistas falecidos como Noel Rosa, Francisco Alves, etc. Tudo isso acontece porque são chegados os tempos em que a verdade deve ser conhecida. É tempo de progresso, é hora do avanço da humanidade, e coisas desse gênero só podiam ser estudadas depois das descobertas e das invenções. Antes da descoberta do rádio, da televisão, da energia elétrica, do átomo, não havia jeito de se buscar outros conhecimentos mais sutis, mais avançados. E por último,
o tema de número 20, os rebeldes. Por fim, falemos da genialidade. Outra coisa que deixa muita gente perplexa, sem entender. Vemos gênios como Voltaire, Augusto dos Anjos, Raul Seixas, ou ainda William Somerset Maugham, que são rebeldes, revoltados, insatisfeitos, que briga, esperneia e não se conforma com ensinos velhos, tradicionais. Vemos um Thomas Edison, um Isaac Newton ou Einstein que usava a intuição para nos premiar com suas maravilhosas descobertas. Vemos um William Shakespeare, que no século XVI já dizia que há entre o céu e a terra mais a saber do que possa imaginar as nossas vãs filosofias. Como entender, por exemplo, o gênio mundial Pitágoras, 600 anos antes de Cristo, criando a matemática e a tábua dos números primos? A resposta de tudo isso está na lei de palingenesia, ou popular reencarnação. É ela que nos permite explicar todos os enigmas, todos os mistérios que rolam pelas cabeças dos estudiosos que ainda não atingiram a elevação suficiente para abarcar a doutrina cristã pura trazida pelos Santos Espíritos. Fantástica maravilha que vem abrir os olhos dos cegos, alargar a capacidade auditiva dos surdos e curar todos os males do espírito, que são o fanatismo, o egoísmo, a preguiça e a ignorância. A grande maioria dos estudantes não passa disso, permanecem sempre estudantes, não atingindo o grau de estudiosos. Só chega a esse grau quando tiver eliminado a fase das encarnações ligadas à Terra e limparem a mente, preparando-a para coisas mais elevadas, mais sublimes.